Existe um detalhe sobre a sua energia que quase ninguém para observar com profundidade, e isso muda completamente a forma como você entende o seu próprio cansaço. Você foi ensinado a acreditar que sua energia depende basicamente de fatores físicos, como alimentação, descanso ou esforço corporal. Mas essa explicação não consegue dar conta de tudo o que você já experimentou ao longo da vida. Existem momentos em que você está completamente exausto, sem disposição para nada, e ainda assim, de forma quase instantânea, algo acontece e você se sente cheio de energia novamente, como se uma força interna tivesse sido ativada sem qualquer preparação prévia. Se você prestar atenção com mais cuidado, vai perceber que nem todo cansaço é realmente físico e nem toda energia vem de fontes externas. Existe algo dentro de você que regula esse fluxo de forma muito mais direta do que qualquer fator externo poderia fazer. O problema é que a maioria das pessoas nunca investiga isso, porque está ocupada demais tentando corrigir os efeitos sem entender a causa. Elas dormem mais, comem melhor, tentam se motivar, mas continuam alternando entre picos de energia e períodos de esgotamento sem entender o que está acontecendo. O que quase ninguém percebe é que existe uma fonte constante de energia disponível dentro de você, mas essa fonte não se manifesta o tempo todo da mesma maneira. Em alguns momentos, ela parece abundante, em outros, parece completamente inacessível, e essa variação não acontece por acaso. Existe um mecanismo interno que permite ou bloqueia esse fluxo, e enquanto você não entende esse mecanismo, sua experiência com energia sempre vai parecer instável e fora do seu controle. Aquilo que você chama de cansaço, muitas vezes não vem das coisas que você faz no mundo externo, mas do esforço contínuo que acontece dentro de você sem que seja percebido com clareza. Existe um custo silencioso em simplesmente estar consciente, porque a mente não para de produzir pensamentos, interpretar situações e reagir ao que surge a cada momento. Esse processo não é neutro, ele consome energia o tempo todo, mesmo quando você acredita que não está fazendo nada de relevante. Sempre que um pensamento aparece, há um movimento interno acontecendo, e esse movimento exige energia para se sustentar. Quando outro pensamento interfere, surge um segundo movimento, e frequentemente você tenta controlar esse processo sem nem perceber. Se um pensamento incomoda, você tenta afastá-lo. Se um pensamento é importante, você tenta mantê-lo presente. Em ambos os casos, existe esforço, e todo esforço interno tem um custo energético que se acumula ao longo do dia. Esse gasto se intensifica quando você começa a resistir ao que está acontecendo dentro de si. Resistir a um pensamento não elimina esse pensamento, apenas adiciona mais uma camada de atividade mental sobre ele, como se você estivesse lutando contra algo que continua ali. Essa luta constante, mesmo que sutil, consome muito mais energia do que o próprio pensamento inicial. É como tentar empurrar algo que insiste em voltar, criando um ciclo de esforço que nunca se encerra completamente. As emoções seguem exatamente a mesma lógica, mas de forma ainda mais intensa, porque envolvem não apenas pensamento, mas também sensações físicas e respostas internas mais profundas. Quando uma emoção surge e você não quer senti-la, há uma tentativa imediata de controlá-la, esconder ou neutralizar seu impacto. Esse controle não é gratuito, ele exige energia, e quanto mais você tenta manter uma emoção sob controle, maior é o esforço necessário para sustentar esse bloqueio. Ao longo do dia, esse processo se repete inúmeras vezes, criando um estado de esforço constante que raramente é reconhecido. Você pensa, reage, controla, resiste e reorganiza sua experiência interna sem interrupção. E cada uma dessas ações consome energia de forma contínua. O resultado é um desgaste que não parece ter uma causa clara, porque não está ligado diretamente ao que você fez, mas ao que aconteceu dentro de você enquanto tudo isso acontecia. Existe um aspecto curioso sobre a sua energia que não se encaixa na explicação tradicional baseada apenas no corpo físico.
E provavelmente você já experimentou isso diversas vezes sem conseguir explicar com clareza. Há dias em que você dorme bem, se alimenta corretamente e mesmo assim se sente sem disposição, como se algo tivesse drenado sua energia sem motivo aparente. Em outros momentos, acontece exatamente o oposto, porque mesmo cansado fisicamente, você sente um aumento repentino de energia que parece surgir do nada e sustenta você por horas, sem dificuldade. Esse tipo de variação extrema não segue uma lógica simples de causa e efeito físico, porque não depende diretamente da quantidade de descanso ou da qualidade da alimentação. O que muda, na maioria das vezes, é o seu estado interno, e essa mudança é suficiente para alterar completamente o nível de energia disponível. Uma emoção mais intensa, uma expectativa positiva ou até uma simples mudança de percepção podem transformar rapidamente a forma como você se sente, como se um interruptor tivesse sido acionado dentro de você. Quando algo desperta interesse, entusiasmo ou envolvimento emocional, a energia parece aumentar automaticamente, sem que você precise fazer esforço para produzi-la. Da mesma forma, quando há desânimo, frustração ou resistência interna, a energia parece desaparecer, mesmo que não exista nenhuma razão física evidente para isso. Esse padrão mostra que a origem dessa energia não está limitada ao funcionamento do corpo, porque ela responde diretamente à maneira como você está se relacionando com a própria experiência. O mais interessante é que essa fonte de energia não depende de condições externas para existir, mas pode ser acessada ou bloqueada dependendo do seu estado interno. Isso explica por que duas pessoas podem estar na mesma situação, com o mesmo nível de descanso e alimentação, e ainda assim apresentar níveis completamente diferentes de energia. A diferença não está no que está acontecendo fora, mas na forma como cada uma está processando aquilo por dentro. Quando você começa a observar esse fenômeno com mais atenção, fica evidente que a explicação não está no corpo físico isoladamente, mas em um nível mais profundo de funcionamento. Existe uma fonte que responde a fatores internos e que pode tanto sustentar quanto limitar sua energia, dependendo de como você interage com seus próprios pensamentos e emoções. Enquanto isso não é compreendido, a energia parece instável e imprevisível, mas na verdade ela está seguindo um padrão que ainda não foi totalmente percebido. Quando você começa a observar com mais atenção essas mudanças rápidas no seu nível de energia, surge uma pergunta inevitável. Se a energia pode aparecer de forma tão intensa e desaparecer com a mesma facilidade, então talvez o problema nunca tenha sido a falta dela. O que parece, à primeira vista, como ausência de energia, na verdade pode ser apenas a ausência de acesso a algo que já está disponível dentro de você o tempo todo. Essa mudança de perspectiva é fundamental, porque desloca o foco da tentativa de gerar energia para a compreensão de como permitir que ela se manifeste. Existe um mecanismo interno que regula esse acesso, e ele não funciona criando energia do zero, mas liberando ou interrompendo um fluxo que já existe. Em certos momentos, sem que você precise fazer esforço consciente, esse fluxo se abre e a energia começa a circular com intensidade, trazendo sensação de vitalidade, clareza e disposição. Em outros momentos, esse mesmo fluxo parece bloqueado e o resultado é uma sensação de peso, lentidão e falta de motivação, como se algo estivesse impedindo a energia de chegar até você. O mais interessante é que essa mudança não exige processos longos ou complexos para acontecer, porque o sistema responde de forma quase imediata ao seu estado interno. Um simples ajuste na forma como você se posiciona diante do que está acontecendo já pode ser suficiente para alterar completamente o nível de energia disponível. Isso explica por que, em determinadas situações, uma mudança emocional ou mental é capaz de transformar seu estado em questão de segundos, sem qualquer alteração externa significativa. Certos estados internos funcionam como portas abertas, permitindo que essa energia flua livremente, enquanto outros estados atuam como barreiras que interrompem esse movimento. Quando há aceitação, envolvimento ou abertura, o fluxo acontece naturalmente,
sem resistência. Quando há tensão, rejeição ou tentativa de controle excessivo, esse fluxo é interrompido e a energia deixa de circular da mesma forma. O ponto central não está na quantidade de energia existente, mas na condição interna que determina se ela pode ou não se expressar. Compreender isso muda completamente a forma como você lida com sua própria energia, porque deixa de ser uma questão de esforço externo e passa a ser uma questão de alinhamento interno. Em vez de tentar produzir mais energia, você começa a perceber quando está permitindo que ela flua e quando está bloqueando esse processo sem perceber. A partir desse momento, a experiência deixa de ser aleatória e passa a seguir um padrão claro, onde pequenas mudanças internas geram efeitos imediatos e perceptíveis no seu estado geral. Se a energia não está realmente faltando, então a pergunta muda completamente de direção, porque deixa de ser sobre como gerar mais e passa a ser sobre o que está interrompendo esse fluxo. Existe um comportamento interno que acontece de forma tão automática que raramente é questionado, e é justamente esse comportamento que cria a sensação constante de bloqueio. Ele não parece algo ativo, como uma ação deliberada, mas funciona como um reflexo condicionado que se manifesta sempre que algo não corresponde às suas expectativas. Esse comportamento pode ser descrito como uma contração interna, um movimento sutil de fechamento que ocorre quando você rejeita o que está acontecendo, seja um pensamento, uma emoção ou uma situação externa. Em vez de permitir que a experiência siga seu curso natural, você cria uma resistência interna, como se estivesse tentando impedir que aquilo faça parte da sua realidade. Esse movimento parece pequeno, mas tem um impacto direto sobre o fluxo de energia, porque toda contração interrompe a passagem natural dessa energia dentro de você. O problema é que essa rejeição não é percebida como um bloqueio, mas como uma forma de proteção. Você acredita que está se defendendo de algo que não quer sentir, quando na verdade está criando um esforço interno que consome energia e reduz sua capacidade de se manter em um estado de vitalidade. Essa defesa psicológica exige manutenção constante, porque aquilo que você tenta evitar continua surgindo de diferentes formas, obrigando você a repetir o mesmo padrão de resistência ao longo do tempo. Com a repetição, esse fechamento deixa de ser uma reação pontual e se transforma em um estado quase permanente. Você não se fecha apenas em momentos específicos, mas passa a operar em um nível geral de contração, como se parte de você estivesse sempre em alerta, preparada para bloquear qualquer coisa que não se encaixe perfeitamente no que você considera aceitável. Esse padrão cria uma base de funcionamento onde o fluxo de energia nunca é completo, porque sempre há algum grau de interrupção acontecendo em segundo plano. O mais desconfortável de perceber isso é entender que esse processo acontece inúmeras vezes ao longo do dia sem que você note conscientemente. Pequenas frustrações, expectativas não atendidas, interpretações automáticas e até lembranças são suficientes para gerar microcontrações internas que vão se acumulando. Cada uma dessas contrações reduz um pouco mais o fluxo, até que a sensação geral seja de cansaço, desânimo ou falta de energia, mesmo sem uma causa evidente no mundo externo. A maioria das pessoas vive exatamente nesse estado intermediário, onde não está completamente bloqueada, mas também não está totalmente aberta. Existe sempre alguma tensão residual, algum nível de resistência que impede a energia de circular com liberdade. Esse estado parcial se torna tão comum que passa a ser considerado normal, e a pessoa deixa de questionar por que nunca se sente realmente leve, disponível ou energizada de forma constante. Quando você começa a enxergar esse mecanismo com clareza, surge um tipo diferente de desconforto, porque fica evidente que o bloqueio não vem de fora, mas de uma forma de funcionamento que você mesmo está sustentando. Isso não significa que seja simples mudar imediatamente, mas torna impossível continuar ignorando o impacto que essa contração contínua tem sobre sua energia. A partir desse ponto, a questão deixa de ser apenas compreender o problema e passa a ser observar, momento a momento,
quando esse fechamento acontece e qual é o custo real de mantê-lo. O que você chama de abertura ou fechamento interno raramente é uma escolha consciente no sentido em que você imagina, porque na maior parte do tempo esse processo já foi determinado antes mesmo de você perceber que algo está acontecendo. Existe um ciclo automático que foi sendo construído ao longo da sua vida, baseado em experiências repetidas, e esse ciclo passa a operar como um sistema de respostas que se ativa sozinho diante de qualquer estímulo. Sempre que você encontra uma situação, uma pessoa ou até mesmo um pensamento específico, o seu sistema interno não responde a partir do zero, mas a partir de memórias já armazenadas. Essas memórias carregam impressões emocionais que foram formadas no passado, e são elas que definem se a resposta será de abertura ou de fechamento. Isso significa que o presente raramente é percebido de forma pura, porque ele sempre chega acompanhado de interpretações automáticas construídas anteriormente. Esse processo acontece tão rapidamente que o corpo reage antes mesmo da consciência conseguir intervir. Uma expressão facial, um tom de voz ou uma simples lembrança pode ser suficiente para ativar um padrão interno já conhecido, fazendo com que você se contraia ou se expanda sem qualquer deliberação consciente. É como se o sistema estivesse sempre um passo à frente da mente observadora, operando com base em registros antigos que continuam influenciando o presente. Com o tempo, esses padrões se tornam tão repetidos que deixam de ser percebidos como respostas condicionadas e passam a ser confundidos com identidade ou personalidade. Você começa a acreditar que está escolhendo se abrir ou se fechar, quando, na verdade, está apenas seguindo um roteiro interno que foi escrito por experiências anteriores. A sensação de escolha existe, mas ela acontece dentro de um conjunto de possibilidades já pré-definidas pelo seu histórico emocional. Esse condicionamento faz com que a abertura e o fechamento deixem de ser eventos conscientes e passem a funcionar como reflexos automáticos. Em determinadas situações, você se sente naturalmente expansivo, receptivo e disponível, enquanto em outras se sente fechado, defensivo ou desconectado, sem entender claramente por que essa mudança ocorreu. O ponto central é que essas variações não surgem do nada, mas são respostas a estímulos que ativam padrões antigos já estabelecidos. O ambiente externo desempenha um papel importante nesse processo, não porque ele determine diretamente o seu estado interno, mas porque ele funciona como gatilho para esses registros armazenados. Situações semelhantes às que você já viveu no passado despertam as mesmas respostas emocionais, criando a sensação de que o mundo está controlando o seu estado interno, quando, na verdade, ele apenas está ativando estruturas que já existem dentro de você. Quando esse ciclo automático não é percebido, a experiência de vida se torna reativa, porque cada momento presente é filtrado por camadas de memória que distorcem a percepção imediata. Isso mantém o sistema em constante oscilação entre abertura e fechamento, sem que haja um ponto estável de observação consciente. Entender esse mecanismo não interrompe automaticamente o ciclo, mas cria a possibilidade de começar a enxergá-lo enquanto ele acontece, o que já muda profundamente a forma como você se relaciona com suas próprias respostas internas. Mesmo que grande parte dos seus padrões internos funcione de forma automática, existe um detalhe fundamental que muda completamente a forma como você entende esse processo. Porque entre o estímulo e a reação existe um intervalo muito mais importante do que parece à primeira vista. Nesse intervalo, que normalmente passa despercebido, há um ponto de controle real, mesmo que ele seja extremamente sutil e rápido, e é justamente nele que a possibilidade de mudança começa a existir de forma concreta. Antes que a contração interna se complete, antes que o fechamento se torne uma reação consolidada, existe um momento inicial em que o sistema ainda não decidiu totalmente qual direção vai seguir. Esse instante é curto, mas real, e representa a transição entre um padrão automático e uma resposta que ainda pode ser influenciada pela consciência. O problema é que a maioria das pessoas não percebe esse momento,
porque está completamente identificada com o impulso inicial, seguindo o fluxo automático sem pausa para observação. Quando você começa a reconhecer esse intervalo, ainda que de forma gradual, algo fundamental muda na sua relação com seus próprios estados internos. Em vez de ser totalmente conduzido por reações condicionadas, você começa a perceber que existe a possibilidade de não entrar imediatamente no padrão habitual de fechamento. Isso não significa eliminar o reflexo de forma forçada, mas perceber que há um espaço onde a resposta ainda não foi definida completamente. Nesse ponto, a interrupção do padrão se torna possível, não porque você elimina o estímulo ou controla o ambiente externo, mas porque você muda a forma como responde internamente ao que está acontecendo. Ao invés de reagir automaticamente com contração, existe a possibilidade de permanecer presente por mais um instante, sem alimentar imediatamente o ciclo de resistência que normalmente se inicia de forma quase inconsciente. Com o tempo, essa interrupção deixa de ser um esforço pontual e começa a se transformar em um novo tipo de habilidade interna. A abertura, que antes parecia algo instável ou dependente das circunstâncias, passa a ser percebida como um estado que pode ser sustentado por escolha consciente, mesmo em meio a situações que normalmente ativariam fechamento automático. Isso não acontece de forma abrupta, mas através da repetição dessa observação do ponto inicial da reação. Quando você não reage imediatamente, o fluxo interno não precisa ser interrompido, porque não há uma contração sendo alimentada naquele momento específico. Isso permite que a energia continue circulando de forma mais livre, sem a interrupção constante causada pela resistência automática. A ausência de reação não é passividade, mas uma forma de presença que impede a formação do bloqueio antes que ele se complete. A consciência, nesse contexto, não atua como uma força que controla tudo de forma rígida, mas como uma presença que observa o surgimento do padrão e permite que ele não se consolide automaticamente. À medida que essa percepção se fortalece, o comportamento deixa de ser exclusivamente reativo e passa a incluir momentos de escolha real, onde o sistema não está apenas repetindo o passado, mas respondendo a partir de um espaço mais aberto e consciente. Depois de compreender que existe um ponto de escolha antes da reação automática e que esse intervalo pode ser percebido, surge naturalmente a questão de como transformar isso em algo estável na sua vida cotidiana. E é aqui que entra a ideia de treinamento. A abertura não é um estado fixo que simplesmente aparece ou desaparece sem qualquer influência sua, mas um padrão que pode ser fortalecido ao longo do tempo através de repetição consciente, da mesma forma que qualquer outro hábito interno é construído. No início, esse processo pode parecer instável e até artificial, porque você estará indo contra um fluxo que já foi reforçado por anos de condicionamento. Sempre que uma situação ativa um padrão antigo de fechamento, a tendência inicial ainda será reagir da forma habitual, e isso é completamente normal dentro do processo de mudança. O ponto importante não é eliminar imediatamente essa reação, mas começar a reconhecer quando ela acontece e, aos poucos, introduzir uma nova possibilidade de resposta. Cada pequeno momento em que você escolhe não alimentar completamente a contração interna já representa uma alteração significativa no sistema. Mesmo que pareça algo discreto, essas pequenas interrupções no padrão antigo vão acumulando um novo tipo de referência interna, mostrando ao seu sistema que existe outra forma de responder às mesmas situações. Com o tempo, isso começa a enfraquecer a força automática do fechamento e permite que a abertura se torne mais acessível. A persistência nesse processo é o que realmente transforma a experiência, porque o sistema interno não muda de forma imediata apenas por entendimento intelectual, mas por repetição consistente de novas respostas. Cada vez que você permanece um pouco mais presente antes de reagir, você está literalmente reprogramando a forma como sua energia se organiza diante dos estímulos da vida. Isso não exige perfeição, apenas continuidade suficiente para que o novo padrão comece a ganhar força.
No começo, é comum que a resistência apareça com intensidade, porque o sistema está acostumado a operar de forma automática e interpreta qualquer mudança como algo desconfortável ou instável. Essa resistência não é um sinal de erro, mas uma indicação de que o padrão antigo ainda está ativo e tentando se manter. Ao invés de lutar contra essa resistência, o processo se torna mais eficaz quando você simplesmente reconhece sua presença e continua praticando a abertura de forma gradual. Com o passar do tempo, algo importante começa a acontecer de maneira quase imperceptível, porque o estado de abertura deixa de ser uma escolha difícil e passa a se tornar uma tendência mais natural. O que antes exigia esforço consciente começa a surgir com mais facilidade, como se o sistema estivesse se reorganizando internamente para sustentar um novo tipo de funcionamento. Esse não é um processo imediato, mas uma mudança progressiva na forma como você responde à vida. Quando essa nova referência se estabelece, o estado natural deixa de ser uma oscilação constante entre fechamento e abertura, e começa a se aproximar de um fluxo mais contínuo de presença e disponibilidade interna. Isso não significa ausência de desafios ou de estímulos intensos, mas uma capacidade maior de permanecer estável mesmo diante deles, sem perder completamente o acesso à energia que sempre esteve disponível. Quando você observa todo esse processo em conjunto, fica evidente que a sensação de falta de energia nunca foi, de fato, uma ausência real de algo que precisaria ser adquirido ou produzido de fora. Desde o início, essa energia sempre esteve disponível, como uma força constante que não depende de condições externas específicas para existir, mas que depende da forma como você se relaciona internamente com a sua própria experiência. O que muda não é a existência dessa energia, mas a sua capacidade de permitir que ela circule sem interrupções. Ao longo de todo esse funcionamento, o que se revela com mais clareza é que o bloqueio nunca esteve no mundo externo, nas circunstâncias ou nas situações que você enfrenta, mas em um padrão interno de contração que foi sendo construído e reforçado ao longo do tempo. Esse padrão cria a impressão de separação entre você e a sua própria vitalidade, como se fosse necessário buscar algo fora para se sentir completo, quando na realidade o que impede esse fluxo é justamente a forma como você reage ao que acontece dentro de si. Quando a abertura se torna mais presente, mesmo que de forma gradual, a experiência da vida começa a mudar de maneira profunda, porque a energia deixa de ser algo instável e passageiro e passa a se manifestar como um estado mais contínuo de disponibilidade interna. Situações que antes geravam esgotamento começam a ser percebidas de forma diferente, não porque o mundo externo mudou, mas porque o seu sistema interno deixou de interromper constantemente o fluxo natural dessa energia. Com essa mudança, a vitalidade deixa de ser algo raro, que aparece apenas em momentos específicos de entusiasmo ou motivação, e passa a se tornar um estado mais estável, que não depende tanto das circunstâncias para existir. Isso não significa uma ausência de desafios ou de emoções intensas, mas sim uma capacidade maior de permanecer conectado com a própria energia, mesmo em meio a essas variações naturais da vida. No final, tudo se reduz a uma escolha que não acontece uma única vez, mas que se repete continuamente em cada momento de experiência interna. De um lado, existe o impulso automático de contração, de fechamento e de resistência ao que está acontecendo. Do outro, existe a possibilidade de permitir, de permanecer aberto e de não interromper o fluxo que já está disponível. A simplicidade dessa escolha é justamente o que torna o processo tão profundo, porque não se trata de adicionar algo novo, mas de deixar de bloquear aquilo que sempre esteve presente. Se esse vídeo fez sentido para você, se inscreva no canal para continuar aprofundando esses princípios sobre a mente e o funcionamento dos estados internos. Deixe um gostei e ative as notificações para não perder os próximos conteúdos que exploram essa relação entre consciência, percepção e os padrões automáticos da mente no dia a dia. Te vejo no próximo vídeo.